Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No Domínio Público de hoje, nós vamos discutir a importância e o futuro das PPPs, as parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas, as PPPs, surgiram nos anos 90 na Inglaterra e em 2004, com a aprovação do Marco Legal, começaram a ser implementadas no Brasil. Mas nesses últimos 13 anos, são poucas experiências já implantadas. Para discutir as PPPs, o seu impacto e o seu futuro, nós convidamos para o Domínio Público de hoje João Vitor Domingues, que é bacharel em Direito e servidor do Judiciário. Foi secretário de Infraestrutura do governo Tarso Genro e diretor de Planejamento da empresa de Projeto e Logística do governo federal na gestão de Dilma Rousseff. Atualmente é consultor em PPPs e concessões. Também é nosso convidado o advogado Aloysio Zimmer, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Direito Econômico e Direito Administrativo na Escola da Magistratura Federal e também da Magistratura Estadual. Foi também procurador-geral dos municípios de Canoas e Cachoeirinha e integrou o Conselho Gestor do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas e do Hospital Universitário da UBRA e autor de vários livros sobre o tema. João Vitor Domingues, quais as dificuldades? Tu que já estivesse à frente de uma pasta tão importante, a pasta de infraestrutura, já enfrentou este tema, quais as dificuldades para a implementação das PPPs, especialmente a EPL, que foi uma grande empresa estruturada no governo anterior, no governo de Dilma Rousseff, para pensar as PPPs, quais as dificuldades para implementá-las, já que nós temos hoje em torno de 100 experiências no Brasil? Eu penso, a partir da experiência que tive na empresa de planejamento e logística, que é responsável pela estruturação desses projetos na área de infraestrutura, logística no nosso país. Primeiro, a questão do planejamento, para a seleção dos melhores projetos, aqueles projetos mais viáveis. Não é só porque a PPP significa esse aporte de investimento numa parceria da iniciativa privada com o poder público que eu posso sair fazendo o que eu bem entender, desde que seja viável economicamente. Ele tem que ser socialmente justo e economicamente viável, mas tem que ter uma certa hierarquia na escolha dos melhores projetos a serem implementados para que eles tenham um resultado positivo na sociedade. A questão ambiental também é outro problema. Não adianta eu ter um projeto socialmente justo, economicamente viável, dentro de uma determinada hierarquia daquilo que realmente vai mexer ponteiro para a sociedade, como, por exemplo, a questão de uma concessão de uma duplicação de rodovia para diminuir o custo logístico, ou de uma ferrovia para integrar modais, se ele não tiver um planejamento ambiental que facilite o seu licenciamento ambiental. A terceira questão me parece que é o risco político ainda no nosso país, né? E isto eu digo risco político, primeiro, em relação à compreensão da sociedade sobre esta ferramenta. Há aqui no Rio Grande do Sul, nós fomos, vamos dizer assim, sofremos essa disputa, vamos dizer, ideológica, se a PPP é uma privatização ou não é uma privatização. Eu entendo que não é uma privatização, né? E isto acaba gerando o risco da descontinuidade desses contratos. Um outro problema, me parece, é o papel das agências regulatórias também, né? A NTT hoje ela é uma estruturadora de projetos, quando esse papel deveria ser do Ministério dos Transportes, deveria ser da EPL, deveria ser enfim. E por fim, um distanciamento entre a estruturação do projeto e a sua financiabilidade. Os órgãos financiadores, o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, deveriam estar juntos desde o momento da seleção daquele projeto como um projeto estrategicamente importante, um projeto ambientalmente sustentável, um projeto socialmente justo, economicamente viável, para que, na construção desse projeto, no momento que eu publico o edital, os mecanismos de financiamento digam, olha, ok, eu financio esse projeto, né? Porque hoje o que acontece? Se estrutura os projetos, quando chega no momento do edital, é que a SPE, o consórcio que vai participar de determinado processo licitatório ou leilão, vai se dirigir aos bancos para dizer, oi, me financia esse projeto. Isso acaba dando um gap de tempo bastante complicado. Tanto que na primeira rodada do PIL, Programa de Integração Logística do governo Dilma, o PIL 1, o PIL 2, primeira etapa,
até hoje, isso já foi para a rua há 2 anos, já foram para a rua os projetos. Recém agora estão saindo os financiamentos. Quer dizer, então, toda aquela estruturação financeira daquele consórcio que participou daquele leilão foi completamente desarrumada. Entende? O projeto descolou do ponto de vista do equilíbrio econômico-financeiro. Então, eu vejo que estes são alguns dos problemas, entende? Claro, a questão cultural, do ponto de vista do amadurecimento legal, se dá a partir da execução mesmo na prática dessas experiências. Aloysio, a lei foi aprovada em 2004, né, mas alguns críticos apontam que não há uma segurança jurídica, ou que mesmo gerou bitributação, ou que houve, digamos, surgiram dificuldades na questão do marco legal. Como é que o senhor vê isso? É um entrave? Porque nós estamos falando de projetos, muitas vezes, para 25, 35 anos, né? Essa segurança jurídica dá aos empreendedores, né, especialmente estrangeiros, né, garantias para implementar as PPPs aqui no Brasil? Eu entendo que um dos problemas fundamentais, mais do que a própria qualidade do marco regulatório, e por isso quero destacar isso, é o preconceito que existe em relação a esta ferramenta. Nós temos que entender que ela está dentro de uma linha evolutiva. Em 88, a Constituição disse claramente que é possível delegar a particulares a responsabilidade de prestar serviço público, desde que fazendo uma licitação. Isso é uma evolução do ponto de vista republicano, porque ainda hoje existem concessionários que não passaram pelo filtro das licitações. A Constituição disse isso em 88. Pode conceder licitando. A primeira lei sobre o tema, o Marco Nacional, surgiu só em 95, porque muitos atores privados, e isso é uma verdade, lutaram, enquanto puderam, para a não regulamentação da Constituição. Em 95, a lei passou a dizer: assim se licita e assim é uma concessão. Claro que esta lei, por nascer dentro de um ambiente conflituado, uma lei que não era desejada, ela nasce com imperfeições, com fragilidades. E o mundo privado olha para esta primeira lei, que hoje é chamada Lei das Concessões Comuns, que são as que existem na nossa vida hoje, no dia a dia, são concessões comuns. Por exemplo, na área das estradas. Esses problemas da Lei de 95 foram superados em grande parte pela 11.079 de 2004, a Lei das PPPs, que estabelece 2 figuras específicas de concessão, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Um dado fundamental desta lei é que ela ultrapassa o tema serviço público, porque a Lei das PPPs diz que é possível delegar a terceiros a prestação de serviço público, mas também é possível delegar o que não é serviço público, mas está no espectro de serviços, competências e responsabilidade do Estado. Então, para ser didático para o nosso público, desde que a pessoa tenha alguma compreensão do que envolve a rotina da administração pública, a Lei das PPPs acabou invadindo temas da 8666. Só que a Lei de Licitações, a 8666, tem como teto contratos de 5 anos. E se eu penso em grandes projetos, eu tenho que trabalhar com 20, 25, 35 anos. Mas para isso tem que ter planejamento, tem que ter estabilidade e um ponto que se deve discutir também aqui nesse programa, uma burocracia qualificada para fazer um diálogo verdadeiro com o mundo privado na formatação dessas PPPs. Porque eu quero defender isso nesse programa e deixar bem claro, as PPPs elas não fragilizam o controle público sobre as políticas de Estado. É que para que o Estado tenha controle público sobre os contratos delegados, ele precisa querer trabalhar na concepção, querer trabalhar na regulação e na fiscalização. E hoje, nas raras experiências práticas que temos, nós vemos que o privado acaba, e tem um nome para isso, é o fenômeno da captura.
acaba engolindo o Estado e sendo hegemônico no nascimento, na regulação e na não fiscalização do contrato. Então, é uma grande ideia, é uma espetacular ferramenta, mas é preciso ainda uma caminhada para o Estado usar o instrumento das PPPs como algo que, de fato, possa melhorar a vida das pessoas, que é o papel fundamental do Estado. João Vitor, essa crise que nós estamos vivendo hoje, né, essa instabilidade, essa crise econômica, crise política, crise ética, isso não afasta hoje os investidores? Porque quando tu olha para cenários mais distantes, né, 25, 35 anos, essa própria desconstrução do Estado, que é quem efetivamente delega, isso não afasta hoje os investidores? Isso não está afastando hoje investidores estrangeiros, por exemplo, de olhar o Brasil? Afasta. Afasta porque não gera essa segurança nas regras do jogo, né? E também porque me parece que o governo federal ele vive uma espécie de uma crise de identidade entre, né, uma necessidade de se contrapor ao que vinha sendo feito pelo governo Dilma, pelo governo Lula, porque esses projetos hoje que o governo Temer vem lançando são projetos que já vinham sendo estruturados nos governos anteriores, né? Mas em relação a essa diferenciação, qual é que é a crise de identidade que eu gostaria de pontuar? É no tema do papel do Estado. E aí a mudança que o Temer está fazendo em relação ao papel do BNDES, com a alteração da TJLP para uma outra taxa de juro mais em padrão de mercado, não tem como sair desta crise política econômica, e nesse aspecto a crise econômica, sem investir em infraestrutura e sem ter um banco de fomento forte, poderoso, que possa alavancar esses processos naqueles projetos que são estratégicos, entende? Então, parece a crônica de uma morte anunciada. A crise política, a instabilidade política, a crise ética, por outro lado, uma guinada no Titanic, como dizia o Lula, um cavalo de pau no Titanic. Nós vimos fazendo uma transição da longa noite neoliberal no Brasil dos anos 90 para um modelo, vamos dizer assim, de um capitalismo mais humano aqui no Brasil, mas que foi responsável pela inclusão de 20, 30 milhões de pessoas, né, saída da miséria. Isso é importante, isso quer dizer, tem um papel do Estado nesse processo. E agora vem a equipe econômica mexer no BNDES, porque não, parece que não, o que já gerou uma crise interna do BNDES sobre isso. Então o tema da financiabilidade desses projetos também ele é importante. Soma-se a isso a crise política, claro que afasta investidores. Também a questão dos bons projetos, né? Se nós tivermos bons projetos, me parece que ainda temos uma chance nesse momento. Mas o que está acontecendo, Jairo e Luiz? O que eu percebo? Os projetos em nível federal, o mercado olha com uma certa reserva, porque, bom, não sabemos o que vai acontecer daqui na próxima semana, com quem a pessoa que hoje nós estamos falando vai estar presa ou vai estar solta, né? Isso não é uma frase de efeito, isso é uma verdade que estamos vivendo dramática, né? Então se voltam para o espaço dos estados e dos municípios, mais os municípios, que é onde a vida acontece de uma maneira dramática, tu sabes bem, né? Todo mundo sabe onde o prefeito mora, vai bater lá na casa do prefeito, né? Então esses projetos hoje, esses investidores estão olhando para os municípios na área de iluminação pública, na área de resíduos sólidos, na área de saneamento. Projetos assim em municípios de médio e grande porte são extremamente atrativos também para a iniciativa privada e resolvem problemas dramáticos, como a questão do saneamento aqui no Rio Grande do Sul. Até quando o nosso Estado vai ficar refém da Corsã, que não consegue avançar no tema do tratamento de esgoto, né? 15%, 16% de esgoto tratado no nosso Estado. A questão dos resíduos. Hoje o modelo implementado a partir da lei de licitações o parceiro privado que ganha o contrato no município recebe por tonelada. Então, quanto mais suja a cidade estiver, mais ele ganha. E a migração desse modelo é para o modelo de conceito de cidade limpa na PPP, que ele ganha para manter a cidade limpa e não para limpar a cidade. Portanto, ele precisa investir pesadamente em educação ambiental. E o tema da iluminação pública, porque tem a garantia da CIP ou da COSIP, que é a taxa de iluminação pública, que com esta garantia ajuda a alavancar todo um conjunto de investimentos que tem a ver com a questão da própria segurança pública, uma cidade bem iluminada, a ocupação pelo cidadão do espaço público se dá também a partir dessas estratégias. Luiz, o
João Vitor falou em algumas áreas, né? Saneamento, mesmo área de resíduos. Nós temos experiências exitosas nessa área hoje no Brasil? Na verdade, muito embora a lei seja de 2004, houve uma dificuldade inicial do Estado compreender os desenhos propostos pela lei e o mundo privado acreditar que esses desenhos poderiam dar certo. Então, nós temos, por exemplo, no saneamento, algumas experiências, e são experiências que não se desenvolveram perfeitamente, porque a PPP, ou esta ferramenta, ela depende da qualidade do Estado, da qualidade do privado e da capacidade de fazer um adequado planejamento e estudo de algo que terá repercussão por 10, 15, 20, 25, 30 anos. Então, na verdade, nós só vamos saber que os projetos deram certo quando eu puder olhar para trás e acompanhar essa história. Por isso, eu sempre reforço essa ideia, e o Estado do Rio Grande do Sul é um bom, mau exemplo. Nós não temos hoje uma burocracia qualificada para permitir que nesta relação do público com o privado não ocorra uma assimetria de informações. Tanto que, na maioria das vezes, o público abre mão de parte da concepção do projeto, faz uma PMI, um procedimento de manifestação de interesse, para perguntar para os privados que desenho eles pensam, que modelo eles pensam para aquela determinada área, seja saneamento, aeroportos, iluminação pública. O Estado não sabe, não tem a condição técnica da concepção. E depois ele tem dificuldades na regulação. E não são poucas as experiências, estamos cada vez entendendo melhor isso, que a regulação vem de fora para dentro, vem dos atores privados para o Estado, e o Estado simula audiências públicas, simula o diálogo com a sociedade, e a regulação que vai para a rua é uma regulação do interesse do regulado, do privado. Então, o Estado não sabe conceber, não consegue regular e depois é frágil para fiscalizar. Por isso, as experiências do saneamento existem. A Corsã começou no governo Tarso, continua no governo Sartori, o impasse da licitação na região metropolitana para delegar aos privados o esgoto. Isso não evolui tecnicamente, porque não há consenso político entre os prefeitos e não há uma convicção técnica do governo. No fundo, não há uma segurança técnica do governo para levar adiante esse processo, especialmente porque o Ministério Público e o Tribunal de Contas não gostam de fazer o acompanhamento concomitante da construção desses processos e depois surgem como órgãos para encontrar os problemas, dizer que não e atacar as pessoas que tiveram o protagonismo de buscar soluções. Então, hoje, o mundo privado e o mundo público estão, inclusive, intimidados a inovar, intimidados a fazer. Então, a lógica do não fazer determina que as PPPs sejam experiências iniciais no Brasil, é até difícil avaliar, começaram com dificuldades e o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Sul ainda tem que evoluir muito no assunto, porque eu pergunto, né, se a Agergs tem hoje uma estrutura, né, 3 ou 4 andares num prédio do centro de Porto Alegre para regular e fiscalizar tantos serviços públicos que estão sob a sua responsabilidade. Não tem. Então, eu aposto no modelo e aposto na Agergs, ou eu troco o modelo. E aí eu não faço PPPs. João Vitor, o Luísio colocou uma questão importante, que é, muitas vezes, nós não contabilizamos quanto custa não fazer, né? Quanto custa não fazer uma estrada ou um investimento em saneamento. E isso coloca o Estado hoje num desafio, especialmente o Rio Grande do Sul. Nós não temos recursos e talvez o único caminho hoje para gerar infraestrutura e investimentos é a PPP. Mas, ao mesmo tempo, há essa cultura da negação. Como tu vê esse impasse, né? Na medida que o Rio Grande do Sul precisa de PPP, mas tem uma cultura que rejeita essa inovação. Nos municípios que a gente tem trabalhado com alguns projetos, os prefeitos já perceberam isso.
Se fosse há 10 anos atrás, o governo federal tinha recursos para saúde, educação, segurança, cultura, mobilidade urbana. Bastava o prefeito ter a cidade ajeitadinha do ponto de vista fiscal, contábil, que buscava esses recursos. Hoje não tem mais essa realidade. Então ele precisa olhar para o seu orçamento, precisa olhar para a sua cidade e identificar aquelas áreas que são estratégicas e que ele pode buscar essa parceria com o investidor privado e poder se dedicar naquelas outras, como saúde, educação, enfim. Então, este tema hoje me parece que é a bola da vez, ou seja, ele é de fato um processo, uma ferramenta importante e que está se consolidando. Né? Nós temos que aprender fazendo. Talvez esse encontro com este momento histórico nosso seja um pouco perverso por tudo isso que o Aloysio bem colocou. No estado do Rio Grande do Sul, eu esperava mais do governo Sartori, porque os investimentos que estão sendo feitos em rodovias são investimentos que nós deixamos licitados, contratados ou em fase de licitação e contratação. Mas para um estado que, frente aos outros estados do país, tem um custo logístico na casa dos 20%, isso torna, nós já estamos vamos dizer assim, na ponta do país, certo? Já estamos meio que distantes do mercado consumidor importante de São Paulo. Tá? Ainda soma-se a isso um custo logístico desta grandeza, o processo normal é as empresas saírem daqui e buscarem uma outra situação mais favorável. Né? Hoje um investidor olha e decide onde que ele vai fazer o seu investimento, ele considera a questão da mão de obra qualificada, a guerra fiscal todos os estados praticam, e ele considera o tema da infraestrutura e da logística. Se ele tem condições de escoar o que ele produz, se o que ele vai produzir, esse custo vai incidir de uma maneira dramática ou não na sua produção. Então ele olha para isso. E infelizmente o nosso estado agora, Jairo, neste momento está em discussão a renovação e a prorrogação da concessão da América Latina Logística, a RUM. Tá? São 3.500 quilômetros aqui no Rio Grande do Sul. Ela utiliza 920 quilômetros só no nosso estado. Não tem um ramal que ligue Passo Fundo a Cruz Alta. A Norte-Sul, isso aí que a gente vê o planejamento, como é que é feito. A Norte-Sul vai passar em Cruz Alta e nós não temos um ramal ferroviário, que hoje é responsabilidade da LL, ligando Passo Fundo a Cruz Alta. Nós não temos um ramal ferroviário em operação ligando Montenegro a Caxias do Sul. Caxias do Sul está isolada do modal ferroviário. E isso está sendo renovado. Bom, no nosso estado, qual é a importância que os atores políticos principais dão a este tema? Nenhuma. Então veja que o Rio Grande do Sul tem talvez uma vocação para o atraso que precisa ser rompida. E para romper isto, o principal passo é a questão da infraestrutura. Eu tenho certeza disso, porque olhamos, nós não estamos inventando a roda dizer isto, olhamos para os outros estados e para os outros países. Aloysio, o Deng Xiaoping dizia que não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Né? Muitas vezes nós temos essa discussão, se é o privado, se é o público. O importante é o resultado. Olhando sobre essa experiência ainda recente das PPPs, dá para dizer que elas têm futuro? É importante que todos saibam que a lei das PPPs não é de direita, não é de esquerda, não é do centro. Ela nasce, a sua discussão nasce no governo Fernando Henrique e ela é promulgada e publicada no governo Lula. Ela, na verdade, e esta é uma boa palavra, ela é uma ferramenta para que o Estado, definindo suas políticas públicas prioritárias, busque no mundo privado recursos para investimentos de curto prazo, jogando para um orçamento organizado o pagamento na medida em que os serviços vão se desenvolvendo. É preciso ter parâmetros de eficiência para poder medir isso, acertar na concepção, fiscalizar adequadamente e entender que a regulação é também um instrumento para que isto flua naturalmente. Queremos então agradecer a participação do Dr. Aloysio Zimmer, também do Dr. João Vitor Domingues, que nos trouxeram aqui luz sobre o debate das PPPs, as parcerias público-privadas. O Domínio Público fica por aqui. Nós retornamos na próxima semana. Deixa aqui as suas sugestões, críticas, ideias, temas que tu consideras importantes que sejam debatidos no Domínio Público. Até lá!
Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado.